Então, boa noite a todas e a todos. Sejamos todos bem-vindos a esse ambiente de espiritualidade, trabalhado pelos benfeitores da Seara do Cristo em nosso benefício. Possamos chegar mentalmente, espiritualmente também à nossa casa, para que possamos formar uma boa sintonia com a atmosfera do Cristo, que vamos passar a criar todos nós, a partir da oração que a Isildinha fará para a gente e da leitura da lição da noite. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para poder orarmos junto, estudar o Evangelho, né? Receber a assistência espiritual do nosso centro de Eurípides Barçanufo, que é o nosso protetor, o nosso orientador espiritual. E assim, nós vamos pedir para o nosso Anjo Ismael, que ele cubra de bênçãos o nosso Brasil, protegendo assim sempre com todos os bens, com todas as bondades, para que possamos assim ter sempre o melhor, a melhor assistência, para que o nosso povo seja caridoso, bom, que não seja que não seja assim mal, qualquer coisa que possamos assim receber as orientações necessárias. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os seus irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os seus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em nossos sentidos a luz do seu imenso amor. Jesus, pelo seu sublime sacrifício, pelos seus martírios na cruz, dá ainda a nós que ainda achamos ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual nós podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe em seu seio bendito a prece do último dos seus servos. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com seus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do seu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra caminhos de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais, Senhor, com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados em vosso santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o seu seio bendito, recebe a nossa súplica, Senhor, em favor da humanidade inteira. E que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 20, fazendo a leitura do item 1, Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha,
e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. E eles lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a eles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo, não conviestes tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, e ver também o capítulo 18, parábola da festa de núpcias. Que assim seja, graças a Deus. Que dupla, hein, gente? O Bim e a Adriana. Que maravilha. Impressionante. Saudade, né, gente? Muito bom. Trabalhadores da última hora. Aqueles que ralaram o dia inteirinho. Olha a expressão que Jesus ele é demais, né? Ele coloca uma expressão assim: nós suportamos o peso do dia e o calor, o dia inteiro. E eles que começaram 5 horas da tarde receberam o mesmo salário que a gente. É de se questionar, né? Quem está trabalhando nesse calor que está aí fora. Aliás, gente, é importante lembrar que esse período de seca, ele é muito importante. Eu trouxe uma semente aqui para vocês verem. Ele é importante porque esse dormente é duro para chuchu. Isso aqui dói, se tacar com força, dói. Essa seca é importante para romper um dormente duro como esse. A semente se espalha, o vento poliniza, e a chuva vem e a natureza se refaz. O que está acontecendo é uma exacerbação, um descontrole, porque nós desarrumamos aquilo que o Papai do Céu arrumou, que é um clima regulado, perfeito, e que pela ganância, não a necessidade de produzir, aquilo que a gente assiste, a invasão de áreas na Amazônia e no Pantanal, isso é ganância, porque a nossa Embrapa já desenvolveu tecnologia para recuperar solo degradado, já desenvolveu tecnologia para produtividade de sementes, já desenvolveu tecnologia para irrigação. Só que só 5% da agricultura é irrigada. O nosso regime de chuvas, que vinha divinamente fazendo isso, está perturbado. Tá? Então, o que está acontecendo realmente é uma exacerbação. A média histórica do aumento da temperatura e da diminuição da umidade relativa do ar é coisa que o ser humano está fazendo ao predar o meio ambiente, ao depredar o que está acontecendo. O ser humano que nunca vai ter condição de organizar essa força que a vida organizou.
Simplificando bastante e resumindo, existe uma frente oceânica que entra pelo Maranhão, soma-se à evaporação da Amazônia e do Pantanal, bate na Cordilheira dos Andes, lá no Chile, e vem regular o regime de chuvas aqui na região sudeste. Sempre houve aquele friozinho de maio, de junho, que a gente não teve esse ano. Ah, mas é por causa do El Niño. Sim, mas a média histórica está subindo muito. Tanto é verdade que no litoral do Alagoas o oceano atingiu 34 graus por um período muito longo e matou 90% da barreira de corais que nós tínhamos ali. Berço, maternidade de muitas espécies, de todo um ecossistema hipercomplexo, importante para o equilíbrio marinho, importante para a vida. Onde vai dar isso? Não sei. O que está ao nosso alcance? Fazer a nossa parte. Evitar o consumo de combustível fóssil através do plástico, procurar reaproveitar as coisas, preservar a arborização, etc, etc. Isso está ao nosso alcance. Eu dei essa volta porque o trabalhador disse que trabalhou o dia inteiro nesse calor e ganhou o mesmo que aquele que chegou na última hora. Gente, os judeus, eles tinham uma noção muito forte de justiça. O olho por olho, dente por dente. Jesus é a novidade, é a bossa nova. Evangelho é novidade. Ele vem dizer aos homens que a misericórdia de Deus também está presente. Que o pecador não vai para o inferno, porque afinal o inferno não existe. Que aquele que está delinquindo perante as leis de Deus é tão digno de misericórdia e de amor do Pai, como aquele que já entendeu o caminho. Porque todos terão salvação. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. A terra e o céu não passarão, até que se entenda a última letra do meu evangelho. Palavras de Jesus. E nós temos fé que é assim. E nós acreditamos na palavra dele, porque faz todo sentido. Por que faz todo sentido? O trabalhador da última hora, lembra que um fala assim, vocês estão aqui na praça por quê? Porque ninguém nos assalariou. E Jesus diz que o reino dos céus, ou seja, o mundo de felicidade, ele se assemelha a esse pai de família que saiu a assalariar. Para a vinha, o mundo, o universo, é a terra de Deus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Não foi isso que Jesus nos disse para nos tranquilizar e dizer, não é só isso que a gente está vendo aqui. Não é só o Netanyahu mandar bombardear o Líbano para pegar um terrorista e matar 270 inocentes, 22 crianças no meio, por enquanto. Não é só isso. Ali é uma zona de guerra. Existe todo um universo e não cai uma folha de uma árvore. Eu não fico dizendo, abre aspas para Jesus, mas vocês me entendem, né, gente? Não sou eu que estou revelando isso. Pelo contrário, eu, com as minhas limitações, estou reproduzindo a fala dele. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Então foi permitido. Está sendo permitido? Sim, como está sendo permitido no Brasil. No Brasil, a cada 13 minutos, uma menina sofrer violência sexual no nosso país. Por que reencarnou aqui, não na Suécia, na Bélgica? Existe uma relação de causa e efeito. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. A cada um será dado segundo suas obras. Pedro, embainha a tua espada. Eu perguntei para você, Pedrinho. Porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Muito bem. Nós estamos tomando contato com a revelação. Nós estamos sendo convidados pelo Evangelho a servir na vinha do Pai. Como? Não julgando?
não julgando. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão. Justo. Justo. Misericórdia. É o que Jesus veio dizer. Que o pecador será digno de misericórdia, tanto quanto aquele que já assimilou. Porque é uma questão de tempo. Aquele que assimilou foi na vivência. Não foi a varinha mágica que falou, pim, Márcia. A partir de agora, você compreende, perdoa, trabalha, é justa, não faz fofoca, não julga. Não existe isso, gente. Nós estamos aqui passo a passo aprendendo a entender, a não julgar. Julgar como os próprios discípulos julgaram o Zaqueu, que sabia de Jesus, que subiu na árvore para ver ele. E Jesus foi até ele. O que foi? Não, eu admiro o teu trabalho. Tá bom, vou jantar na tua casa hoje. O Senhor na casa de um publicano? É. Não vamos julgar o cara, vamos lá ver o que ele faz. Porque ele é publicano, ele está cumprindo o dever dele na condição de funcionário e arrecadando impostos. Havia um imperador mandando, sugando os recursos daquela sociedade que produzia para bancar as suas benesses. Ele era funcionário do governo. Vai rotular? É o que se faz até hoje. Percebam como, naquela vilinha de Cafarnaum, com 2.000 habitantes, 1.900 habitantes, nem isso. Hoje 2 milhões, né? Uma cidade gigante, Cafarnaum. Aliás, tem um filme de mesmo nome, muito importante de assistir. Muito importante, Cafarnaum. Toda uma visão a respeito da vida, do porquê da reencarnação. Não é um filme espírita, tá, gente? Muito pelo contrário. Provavelmente quem fez esse filme deve até ser um materialista que colocou 500 pulgas atrás da nossa orelha para a gente poder pensar. Os mesmos vícios de hipocrisia, de rotulação, de condenação, os mesmos vícios de uma vilinha hoje em dia na nossa sociedade. Então, assim, o mestre dos mestres nos trouxe a revelação e junto, obviamente, a libertação. Então, o não julgar, o exemplo do Zaqueu está claro. Jesus não podia perder a chance de ver um publicano, entender o que ele fazia e dizer, olha, vigilância e prudência sem descambar para a malícia. Então, nós estamos sendo convidados a trabalhar na vinha porque estamos tendo a oportunidade de aprender isso. E por aí vai. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Caridade. A vinha precisa de caridade? Não está claro na parábola do bom samaritano que pelo estropiado passou o sacerdote, o publicano, quem mais? E aí passou o samaritano. Os dois viraram as costas, não é comigo. O sacerdote que pregava no templo e tal, né? Não se compadeceu. O publicano, que era bem posto na sociedade, porque tinha um bom salário, não se compadeceu. E o samaritano, o Zé Ninguém, foi lá e se compadeceu e socorreu. A vinha é uma oportunidade para a gente aprender a caridade? É. Tudo bem? Já falei da misericórdia, já falei da caridade, já falei do não julgamento e da pureza no coração, do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que não é fácil, hein, gente? Entender toda essa relação que a cosmologia está palmilhando, que pouco a pouco vamos descobrindo o tamanho da nossa ignorância, né? Não é tarefa fácil. Aí Jesus vem dar uma senha. Purifica o coração e você vai ver Deus. Obviamente, para nós espíritas,
para quem nos acompanha pela internet e não seja espírita, não se trata de uma figura antropomórfica, um senhor idoso, barbudo, como aquele na Capela Sistina, que o Michelangelo fez, uma imagem muito linda dele tocando. O filho que nasce. Nós temos aqui no nosso parque tecnológico, no Supera Parque, uma empresa. Se eu já falei isso aqui, me desculpem, às vezes eu repito as coisas. Mas uma empresa que desenvolve uma célula que se multiplica e que constrói um tecido parecido com o nosso intestino e que por esse tecido é possível testar medicamentos. Essa pele, entre aspas, esse tecido, está absorvendo medicamento? Está. E eles trabalham para várias multinacionais do mundo, não necessitando mais de uma cobaia humana ou animal. Tudo bom? Parece coisa de ficção científica e é, mas não tem uma varinha que põe o dedinho e fala, pim, vai viver. Não vive. Não vive. Se reproduz, ela vai criando células, mas não vive. Só o Papai do Céu consegue fazer isso. Mas olha que maravilha. Você poder testar medicamentos a partir de um tecido que reproduz a capacidade de absorção do tecido humano, mas não é um tecido humano. Há muito o que se aprender. E a inteligência nos ajuda a entender que existe uma relação de causa e efeito nas relações humanas e que, portanto, está lá no Sermão da Montanha, se eu tiver misericórdia, eu haverei de receber misericórdia. Quem disse isso? O nosso estimado Jesus de Nazaré. Então, a minha inteligência me diz que se eu não consigo ser misericordioso por amor, eu sei ser por inteligência. Eu vou me esforçar para compreender, para perdoar. Inicialmente com dificuldade, porque mexe com a nossa vaidade, mexe com a nossa, imperfeição, mas eu já sei o caminho. Agora, para pensar, que sentido faria tudo isso que nós estamos conversando agora, sem a possibilidade de voltar aqui para continuar a caminhada? Eu sempre pego o último fato. Essas crianças que faleceram na bomba, que não têm responsabilidade alguma desse fato, mas que a revelação cristã vem dizer a questão da espada. Embainha tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Se essas crianças nunca ergueram a espada, onde está Deus que permite isso? Para nós espíritas, com toda a humildade e respeito às outras tradições, em algum ponto da nossa trajetória evolutiva multimilenar, nós delinquimos, nós julgamos, nós condenamos. Nós não fomos caridosos, nós não entendemos que aquele que passou pelo nosso caminho é uma oportunidade que Deus está dando do socorro e da gente mostrar que, apesar de imperfeitos, somos úteis. Imperfeitos, vírgula, porém, vírgula, úteis. Essa última vírgula foi minha mãe que mandou pôr, que eu escrevi isso na mensagem sem vírgula. A professora Maria do Carmo está nos acompanhando pela internet. Concorda? Porque assim, gente, com todo respeito, mas não faria sentido algum. Quem faz coisa à toa é gente. Deus não. Existe uma razão profunda, pelo menos é isso que nós aprendemos em todos os campos da ciência. Agora sim, abre aspas para Allan Kardec, que disse, não seria justo, não faria sentido, que a parte da criação que consegue amar, que cria vínculos de afeto, que tem inteligência para construir o tecido, que pode ser testado o medicamento, que constrói coisas maravilhosas, como a bossa nova, como o samba, que é capaz de amar, de entender, e o amor faz raízes profundas.
E a morte surpreende mesmo aqueles que lidam com isso. E arranca pedaço. Que muitas vezes é um trauma que alguns não se recuperam. Precisa de psicoterapia, precisa de remédio, precisa de força, precisa de muita resiliência para conseguir levantar e continuar a caminhada. Muitas vezes com uma faca atravessada no peito, sangrando, caído de joelho, tonto, com a pancada que vem. À toa? Por divertimento da vida de Deus? Porque para muitos a vida sorri o tempo todo, né? Deus queira que para quem a vida esteja sorrindo, aprenda, mas aprenda com fé, que muito será pedido a quem muito foi dado. Outra revelação que nós estamos reproduzindo aqui. Muito será pedido a quem muito foi dado. E é justo. Porque é evidente que muitos de nós estamos na posse do juízo perfeito. Temos discernimento. Fazemos 3, 4, às vezes 5 refeições por dia. Podemos tomar um banho. Podemos dormir numa cama limpa. Restaurar as nossas forças na noite de sono bem dormida. Feita uma oração. Muito obrigado, Pai, pela possibilidade de tomar um banho. Percebe o tamanho da nossa responsabilidade nessa vinha da lição de hoje? Porque disse Jesus, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, não pela vontade do Pai, mas aqueles que se excluíram da vinha do trabalho, aqueles que não entenderam que nós temos que ter misericórdia, justiça, caridade, não julgar, amar o inimigo, bem dizer aquele que nos calunia. Nós estamos na vinha para trabalhar. Pode ir na balada, descansar também. Pode e deve. Né, Marcelão? Faz um bom, gente. Dá uma boa risada. Né? Encontrar um amigo. Pô, abraçar. Compartilhar os momentos de alegria, dividir o choro, dividir a felicidade do amigo que foi promovido no emprego, que teve a felicidade de acertar uma petição, doutor, que teve êxito, de fazer uma boa propaganda. Sabe? De encontrar felicidade nas coisas simples. Né? Os próprios discípulos não entenderam muito bem até a última ceia. Eles entenderam a gravidade quando Jesus disse, é chegada a hora. E ele vira para Judas e fala assim, vai fazer o que você tem que fazer. Vai fazer o que você está combinando. Eu só aponto para o Pedrinho. Pedrinho, não é com você. Vai fazer o que você está engendrando, vai. E ele foi lá para o horto. Beijado por Judas, disse, a que veio, amigo? A que vieste, amigo? Os próprios discípulos não tinham entendido. Mas veja, nós estamos tendo a divina oportunidade do contato com a luz. Andai enquanto tendes luz. Nós estamos na posse do discernimento. Aqueles que delinquiram e muitas vezes têm uma reencarnação compulsória, porque precisa da experiência, da vivência na carne para progredir, porque ninguém foi feito para estagnação. A ilusão, a fascinação faz com que alguns de nós estejamos estagnados, mas vem a vida e fala, pau, acorda. A gente chora. É para chorar mesmo. Chora. Chora. Mas pede ajuda. Eu estou sofrendo. O coração traspassado pela dor, caído de joelho, a cabeça ferida, o coração doído. Mas eu vou levantar. Eu sei que o caminho é levantar.
E como disse o Emmanuel, um passo por dia, ali na frente a paisagem será melhor. Tudo bem? O que eu esqueci? Acho que eu já falei, né? Aqueles que sequer cogitaram do que nós estamos aqui com muito esforço tentando falar, reproduzir, assimilar, favorecidos por uma atmosfera espiritual rica, restaurando as nossas forças espirituais, as nossas forças psíquicas, o despertar da responsabilidade. Chega uma hora que o Emmanuel fala assim, o ser humano gosta muito de dizer que é livre para falar o que bem entende e fazer o que bem entende. Né? Eu faço o que eu bem entendo, eu falo o que eu bem entendo. Aí ele pergunta assim, você já é livre para fazer o que tem que ser feito? Ou você está preso às coisas do mundo, aos seus vícios, reproduzindo condutas? Então, aos nossos queridos internautas, agora graças ao esforço da dupla dinâmica Vitória e Valéria, ó, Vitória e Valéria. Graças ao esforço da dupla dinâmica Vitória e Valéria, todos vocês, claro, todos os associados que nos auxiliaram a investir nessa possibilidade de transmissão, a nossa mensagem está chegando, em média, 200, 300 pessoas que não conseguem vir a casa como vocês, mergulhar nesse oásis de fluidos benditos, benéficos, à restauração da nossa saúde. Nós estamos conseguindo humildemente cumprir o nosso dever de levar a palavra do Mestre onde a gente consegue. Então, sob a coordenação da Sene, eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. Vamos para o passe. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance nesse momento, nós vamos suplicar a Deus, a Jesus de Nazaré, pelo espelho do pensamento, pela força da fé, desejamos compartilhar os recursos a nós trazidos dos mananciais infinitos do amor de Deus, os recursos espirituais que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. E que sejamos restaurados, curados, abençoados nesse momento. Vamos para o passe.